Em nossas vidas, às vezes temos que nos sacrificar e correr riscos, e às vezes esse risco nem sempre é justificado e só pode piorar as coisas. Mas, no meu caso, acho que o risco era justificado. Pelo menos consegui enfrentar minha esposa infiel. Era sexta-feira à tarde, 4 da tarde. Para aqueles não familiarizados com o horário militar usado na aplicação da lei, são 4 horas da tarde. Os escritórios do governo geralmente ficam quietos por volta desse horário nas sextas-feiras, e nossos escritórios no departamento do xerife do condado de Mason não eram diferentes. A troca de turno havia passado às 3 da tarde, e a maioria dos funcionários com horário de expediente regular havia saído mais cedo, usando parte do tempo de compensação acumulado. Meu capitão e vice-chefe, Benito Ben Villanueva, havia saído ao meio-dia naquele dia para levar sua família para um fim de semana nas Twin Cities. Enquanto isso, eu estava esperando ansiosamente o retorno do delegado Christopher Reis, meu tenente do turno diurno, de uma tarefa importante que eu havia designado a ele no começo da semana. Meu nome é Sean Patrick King, Jr., mas todos me conhecem como Pat. Recentemente fui eleito e empossado como xerife do condado de Mason. Hoje marcou o fim da minha primeira semana oficial no cargo, tendo sido empossado na manhã da segunda-feira anterior. Inicialmente, eu havia encarregado Chris Reis de uma tarefa logo após a cerimônia de posse, pretendendo que ele a realizasse mais tarde naquele dia. No entanto, mudei de ideia e adiei para esta tarde. Uma das responsabilidades dos tenentes é entregar mandados, notificações e documentos oficiais mediante solicitação. O gabinete do xerife cobra $80 por esse serviço ao público, uma taxa que considero um dinheiro bem gasto. Portanto, designei meu tenente de confiança para a tarefa de entregar os papéis do divórcio para minha futura ex-esposa, Clarissa, esta tarde. Enquanto eu estava sentado no meu escritório, eu esperava ansiosamente sua chegada para saber como foi. Por volta das 16h03, um tenente Chris Reis visivelmente furioso invadiu meu escritório. Da próxima vez que você decidir se divorciar, Pat, você pode entregar pessoalmente aqueles malditos papéis para aquela mulher. Acho que o serviço não foi tranquilo? Eu ri. Olha isso. Pat, Chris disse, apontando para o lado direito do rosto. Sua bochecha e orelha estavam vermelhas brilhantes. Aquela mulher louca me deu um tapa na cara. Ela fez o quê? Eu não consegui acreditar. Não estou brincando. Eu entreguei os papéis a ela e ela me deu um tapa na cara. Oh meu Deus, eu caí na gargalhada. Essa é a coisa mais incrível que já ouvi. Por favor, me diga que você está falando sério. De jeito nenhum, estou falando sério, ele declarou, sentando-se na cadeira em frente à minha mesa. Ela veio até a porta e eu educadamente perguntei se ela era Clarissa Marie King. Ela confirmou. Eu então disse, Clarissa Marie King, você foi servida. Ela perdeu completamente o controle, entrou em uma discussão acalorada comigo, começou a chorar histericamente e completou com um tapa forte bem na minha bochecha e orelha. Você não tem ideia de como dói receber um tapa na orelha desse jeito, Pat, mesmo vindo de uma mulher. Desculpe, consegui, lutando para não cair na gargalhada. Não estou rindo de você levar um tapa. Só estou surpreso que ela tenha perdido a calma daquele jeito. Então, uma percepção repentina me atingiu. Oh meu Deus, por favor, me diga que você estava com sua câmera de lapela rodando durante tudo isso. Por favor, me diga que você foi inteligente o suficiente para deixá-la ligada. A câmera de lapela? Claro que estava ligada. Como pude ser tão... Ah, entendi o que você quer dizer. Chris finalmente entendeu. No verão e outono passados, servi efetivamente como xerife interino, enquanto meu antecessor, William Bud Roberts, estava em uma fase de pato manco e ausente de suas funções. Durante esse tempo, não apenas liderei uma campanha para suceder Bud como xerife, mas também gerenciei as operações diárias de todo o departamento. Uma das decisões mais impactantes que tomei foi usar fundos de narcóticos apreendidos e confiscados para equipar todos os delegados do departamento com câmeras corporais Wolfcam.
Essas câmeras eram afixadas nas lapelas dos ombros de seus uniformes e forneciam vídeo de alta definição com resolução de 1080 polegadas, junto com áudio cristalino, capturando todos os encontros que eles enfrentavam. O vídeo foi transmitido via Bluetooth para o gravador de vídeo de bordo, que também sincronizou com as câmeras do painel nas viaturas dos delegados para gravar vídeo e áudio simultaneamente. Cada departamento que adotou essas câmeras testemunhou uma redução significativa nas reclamações de cidadãos alegando assédio ou uso excessivo de força. Na verdade, embora as reclamações ainda fossem registradas inicialmente, elas eram frequentemente retiradas quando os indivíduos envolvidos ou suas famílias assistiam às filmagens dos incidentes. As câmeras, não maiores que metade do tamanho de uma palma, inicialmente despertaram sentimentos mistos entre meus delegados. Por um lado, elas pareciam um pouco como se o Big Brother as estivesse monitorando. No entanto, as filmagens já haviam confirmado 6 incidentes relatados por meus delegados, incidentes que haviam gerado reclamações dos cidadãos. Notavelmente, todas as 6 queixas foram retiradas depois que as partes envolvidas, e seus advogados, naturalmente, revisaram as gravações. Eu estava em êxtase, ansiosamente antecipando a filmagem eu mesmo. Eu esperava que ela fornecesse a evidência e o ímpeto necessários para prosseguir com meus planos de me divorciar de minha esposa infiel nos termos ditados por mim. Chris recuperou o vídeo de sua viatura e o transferiu para meu laptop. A gravação começou com Chris se aproximando casualmente dos degraus que levavam à varanda da frente da minha casa de fazenda. Ele tocou a campainha 2 vezes até que Clarissa finalmente apareceu. Sua expressão, capturada claramente pela câmera, revelou seu choque ao ver um delegado em sua porta. "Posso ajudá-lo?" ela perguntou. "Você é Clarissa Marie Kim?" Chris perguntou. "Ah, vamos lá, você sabe que sou eu." "Do que se trata?" "Senhora, sou o vice-tenente Chris Reis", ele declarou, entregando a ela o envelope pardo. "Senhora Kim, você foi oficialmente intimada." "O quê? Você está brincando comigo?" "Não, senhora, você foi intimada." "Oh meu Deus, eu não acredito nisso." "Eu não acredito que ele mandaria um de seus delegados fazer isso." "Boa tarde, senhora", Chris disse, virando-se e caminhando de volta para sua viatura. "Ei, droga", Clarissa cutucou Chris com força nas costas. "Eu não terminei com você. Diga ao cara que é melhor ele estar em casa para o jantar. Isso não é aceitável. Ele precisa ir para casa para que possamos resolver isso." "Senhora, por favor, acalme-se." "Não vou tolerar que me toque desse jeito", disse Chris, tentando manter a compostura. "Ou o quê? O que vai fazer sobre isso? Você é apenas uma subalterna. Você não é ninguém." "Senhora, estou avisando, afaste-se e acalme-se." "Agora você quer me dizer o que fazer? Eu ainda sou a esposa do xerife." Clarissa avançou, brandindo um envelope pardo como se ameaçasse bater nele. "Diga a Patrick que é melhor ele estar em casa às 6. Nada de visitas à sua amante no lado norte." "Senhora, acalme-se agora." Chris estendeu a mão, colocando uma mão em seu ombro para impedir sua aproximação. Em vez de acalmá-la, isso fez com que Clarissa tivesse um colapso total. "Sai de cima de mim, seu idiota", ela gritou, afastando a mão dele. "Não ouse me tocar nunca mais." E então, smack, Clarissa deu um tapa forte na bochecha direita de Chris. "E diga para esse cara ir para casa agora mesmo", ela gritou, virando-se e voltando para dentro de casa. "Oh meu Deus, isso foi incrível", exclamei, explodindo em gargalhadas histéricas. "Mas falando sério, Chris, por que você não aprendeu ali mesmo?" "Para ser honesto", Chris respondeu, "fiquei tão atordoado que não sabia o que fazer. Não tinha certeza se algemava e a levava para dentro ou se deixava você lidar com isso. Então eu voltei aqui e deixei a decisão para você." "De jeito nenhum, Chris, você vai voltar lá e prendê-la por agredir um policial", eu insisti. "Você já está atolado nisso. E você não adoraria uma pequena vingança? Imagine o quão satisfatório seria levá-la para a cadeia, prendê-la, tirar sua foto de fichamento, basicamente para humilhá-la totalmente por ter lhe dado um tapa." "Você está falando sério, Pat? Você está me jogando nessa confusão?"
Cara, você já está nela. Além disso, você não quer empatar o placar? É sua chance de mostrar a ela quem manda. Chris fez uma pausa e suspirou. Admito que seus argumentos têm seus méritos. Mas não vou sozinho. Se ela continuar me pressionando, eu posso simplesmente atordoá-la. Isso não refletiria bem no meu histórico como policial, especialmente considerando que ela é a esposa do xerife. E Pat, você percebe que isso provavelmente vai virar notícia, certo? Não se preocupe com isso. Eu vou lidar com a imprensa. E ela não pode ficar aqui. Nossa prisão está superlotada. Ela está sendo transportada para o condado de Choctaw hoje à noite, o que é uma viagem de van de 2 horas. Não é problema nosso. Ela fez a cama, e de várias maneiras. Agora ela tem que deitar nele. Então você vai mandar alguém comigo? Chris perguntou. Quem é o tenente de plantão? Eu perguntei. Angel Rierson. Ótimo. Mande Angel e um dos assistentes dela te encontrarem lá. Vamos demonstrar nossa força. Mas isso não vai aborrecer seus filhos, Pat. Não. Neste fim de semana, ele e um grupo de jovens de Street Mates ficarão em um hotel com um parque aquático coberto em Twin Cities. Eles estarão no Mall of America, provavelmente passando a maior parte do tempo na pool ou no Snoopy Camp. Achei que o nome fosse algo como Nickelodeon, disse Chris, pegando seu chapéu. Sim. Mas todo mundo ainda chama de Camp Snoopy. Certo, Pat. É hora de prender sua esposa. Boa sorte. Me ligue quando terminar. Previsivelmente, a prisão de Clarissa não foi nada tranquila, especialmente para ela. Ela resistiu tão ferozmente que quase enfrentou uma acusação adicional por obstrução de prisão. Imagens de vídeo capturaram o tenente Angel Rierson, uma pequena potência de apenas 5 pés e 3 polegadas de altura, restringindo fisicamente Clarissa em nossa porta, enquanto o delegado Brad Love aplicou algemas e informou Clarissa sobre seus direitos. Durante todo o calvário, Clarissa chorou e gritou histericamente com Brad, Angel e Chris, ameaçando processos por prisão injusta e uso excessivo de força. O incidente foi gravado em detalhes vívidos de 1080 polegadas com áudio claro, capturando cada xingamento e soluço. Somando-se a isso, a evidência em vídeo de que ela estava sendo intimada de documentos legais não deixou dúvidas na mente de nenhum juiz sobre a conduta profissional do delegado durante todo o processo. Às 18h30, Clarissa foi fotografada, autuada, teve suas impressões digitais recolhidas e foi processada na cadeia do condado de Mason. Às 19h, ela estava vestida com um traje de prisão listrado de vermelho e branco, completo com sapatos de crocodilo vermelhos combinando. Com lágrimas escorrendo, ela foi escoltada até uma van com destino à cadeia do condado de Choctaw, quase 2 horas ao sul de Cherokee Flats. A cadeia do condado de Choctaw tem capacidade para 240 prisioneiros, enquanto nossa própria cadeia só podia acomodar um máximo de 40. E quando cheia, nossa cadeia ficava severamente superlotada. Essa era uma situação que eu estava determinado a abordar como xerife, tornando-a uma das minhas principais prioridades, já que não havia juiz magistrado trabalhando no fim de semana, exceto em casos que exigissem mandados de emergência. Clarissa agora tinha quase 72 horas para contemplar suas ações. Uma breve ligação para o xerife Garre Myers no condado de Choctaw garantiu que Clarissa teria uma cela só para ela, longe de outros presos que pudessem representar uma ameaça. O xerife Myers também me garantiu que seus agentes penitenciários monitorariam Clarissa de perto e manteriam estrita confidencialidade. Ela seria processada na prisão dele sob um pseudônimo para garantir que sua presença e identidade permanecessem em sigilo. Chris Reis me enviou uma mensagem de imagem no meu smartphone contendo a foto da reserva de Clarissa. Era uma imagem profundamente desanimadora. Fisicamente, ela continuava bem atraente, mas a fotografia não capturava uma mulher jovem e confiante. Em vez disso, retratava alguém que havia chegado ao fundo do poço, lutando com as consequências de suas ações nos últimos 2 anos. Seus olhos refletiam medo profundo e ansiedades universais, enquanto sua expressão transmitia uma sensação de desesperança e desespero. De certa forma, seu rosto lembrava as fotos de inúmeras mulheres e homens que passaram por prisões em nossa nação ao longo da história.
Clarissa nunca tinha tido o semblante de uma criminosa antes, mas esta foto instantaneamente a marcou com a imagem de uma infratora comum. Ironicamente, apesar de sua desolação, a foto parecia se alinhar com a imagem que eu tinha formado em minha mente de Clarissa desde que seu caso com Buddy Roberts começou. É intrigante como uma única fotografia pode servir como um lembrete gritante de quão frágil é a fronteira entre a elite da sociedade e seus párias. Eu tinha planejado passar a maior parte do fim de semana com minha nova noiva, Shannon Sullivan, e sua filha maravilhosa, Bridget. No entanto, devido ao incidente envolvendo a prisão de Clarissa, tive que parar na propriedade para alimentar os cavalos e cuidar de algumas outras coisas. Foi só pouco depois de 1930 que finalmente cheguei à casa de Shannon. Na mesma época, Chris Reis me mandou uma mensagem com a foto da reserva de Clarissa. Ao entrar na casa pequena, mas aconchegante, de Shannon, fui recebido pelo aroma reconfortante de uma refeição caseira que imediatamente me trouxe lembranças de refeições preparadas pela minha querida avó. Shannon e Bridget chegaram em casa um pouco antes de mim. Shannon tinha terminado seu turno de enfermagem na UTI do Holly Family Medical Center aos 19 anos, e então pegou Bridget na casa de uma amiga, onde ela ficava depois da escola nos dias em que Shannon trabalhava. Patrick, Bridget gritou enquanto corria em minha direção da cozinha. Ei, Bridget, eu a cumprimentei, levantando-a em um abraço caloroso. Como estão minhas duas garotas favoritas do mundo? Estamos ótimas. Esperei o dia todo para ver você, Patrick. Quer ver minha coleção de insetos? Eu adoraria, querida. Mas por que você está colecionando insetos no meio do inverno? Mamãe e eu os pegamos no outono passado, bobo. A professora dela manteve todos os insetos das crianças em exposição e finalmente os mandou para casa hoje, Shannon explicou, inclinando-se para um beijo. Sua voz suavizou para um tom sensual enquanto ela sorria e dizia, como vai, bonitão? Muito melhor agora, respondi depois do beijo sedutor. Dia difícil no trabalho? Shannon perguntou, sua expressão se tornando preocupada. Eu te conto depois do jantar. Tudo bem, ela assentiu. Pelos próximos 20 minutos, Bridget compartilhou animadamente histórias sobre sua coleção de insetos e seu dia na escola, até que Shannon colocou um prato generoso de almôndegas e purê de batatas na mesa. Fiquei maravilhado com a rapidez com que ela conseguia preparar uma refeição tão reconfortante. Acontece que Shannon gostava de preparar 5 ou 6 refeições completas no fim de semana e congelá-las, tornando as noites da semana mais fáceis com apenas um rápido aquecimento no forno. Se eu pudesse administrar o escritório do xerife tão bem quanto Shannon administrava nossa casa. Isso só confirmou que eu tinha de fato escolhido um vencedor. Depois do jantar, ajudei Shannon e Bridget a limpar a mesa e cuidei da maioria dos pratos, minha maneira de mostrar apreço pela refeição deliciosa. Jogamos o jogo de tabuleiro favorito de Bridget, Bonkers, antes da hora de sua história de ninar. Hoje à noite, li para ela The Lorax, do Dr. Seuss. Depois que Bridget se acomodou, juntei-me a Shannon na sala de estar. Ela tinha trocado de roupa para pijamas e um moletom do Minnesota State, tomando suco em vez do vinho de sempre. Nada de vinho hoje à noite? Perguntei. Não hoje à noite, querida. Tenho trabalho amanhã e prometi a Mindy Sutherland que a cobriria às 6. Mamãe está chegando cedo para levar Bridget para o rancho durante o dia. Ah, entendo, ela vai se divertir muito. Tenho certeza. Mas você é bem-vindo a uma taça. Acho que vou, respondi, servindo-me de uma generosa taça de Chardonnay. Não sou especialista em vinhos, não tenho certeza das regras sobre quando beber, mas o Chardonnay de pêssego de Shannon me serviu perfeitamente. Eu me acomodei ao lado dela no sofá, deixando de lado o estresse do dia e minha primeira semana como xerife. Esse foi o suspiro de alguém que teve um dia difícil. Eu achava que as coisas estavam indo bem até agora. Eles estão, principalmente, respondi, tomando um longo gole de vinho, mas esta tarde mudou um pouco as coisas. Como assim? Olhei nos olhos de Shannon e disse, pedi para Chris Reis entregar os papéis do divórcio para Clarissa esta tarde. Shannon ficou tensa, visivelmente ansiosa. Oh meu Deus, finalmente aconteceu. Você vai mesmo se divorciar? Ela agarrou minha mão esquerda, tremendo. Isso é real.
Nós realmente vamos ficar juntos. Lágrimas brotaram em seus olhos, uma escorrendo por sua bochecha. Sim, nós vamos, querida, eu assegurei a ela, apertando sua mão. Como ela reagiu? Suspirei profundamente e fechei os olhos. Foi um desastre completo. O que aconteceu? Você não vai acreditar se eu te contar. Sean Patrick Kim. Não me deixe na mão assim. Isso não é justo, ela repreendeu. Ok, você está certo. Chris Reis, meu tenente do turno diurno, entregou os papéis para ela esta tarde. Clarissa surtou com ele, o xingou por todo o caminho, e então eu parei para causar efeito. Ela deu um tapa no rosto dele. Shannon engasgou em descrença. Oh meu Deus, você deve estar brincando, mano. Você deveria ter visto quão chateado Chris ficou quando voltou, ele estava extremamente angustiado. O que aconteceu depois? Bem, se você realmente quer saber, eu comecei. Ah, não me deixe em suspense, me diga. Mandei Chris de volta para casa com meu tenente do turno da noite, Angel Rierson, e outro delegado chamado Brad Love. Mandei que prendessem Clarissa por agredir um policial. Outro suspiro de surpresa. Oh meu Deus, você está falando sério? O que diabos você estava pensando? O que você quer dizer com o que eu estava pensando? Eu respondi, um tanto surpreso. Clarissa atacou um dos meus delegados. Ela não é diferente de ninguém, foi um ataque completamente sem provocação. Eu entendo, mas legalmente ela ainda é sua esposa. Eu sei que ela fez algumas coisas terríveis com você, mas deveríamos realmente prendê-la? Não se trata de vingança pelo que ela, Bud e Marion Lawson fizeram. Isso é uma consequência de ela perder o controle e atacar um dos meus delegados com raiva de mim. Independentemente dos nossos sentimentos um pelo outro, não há desculpa para ela agredir um dos meus delegados. Também preciso deixar claro para a Chris e minha equipe que não tolerarei nenhum tipo de abuso contra eles. Eu sei, Shannon respondeu, se acalmando. É tudo tão chocante. Estou lutando para processar tudo o que está acontecendo. Eu sei, querida, eu sei, eu a tranquilizei, apertando sua mão com força. Então, como você acha que isso afetará tudo? Bem, estou acostumado. A única coisa que consigo pensar é que talvez isso deixe Clarissa mais aberta à ideia de divórcio. Talvez esse incidente possa ajudar a convencê-la a considerar uma separação amigável. Mais uma vez, o rosto de Shannon registrou choque. Oh meu Deus, Patrick, não quero parecer que não estou dando apoio. Você aprendeu só para alavancar seu divórcio? Não, respondi firmemente, balançando a cabeça. Absolutamente não. Por favor, descarte esse pensamento imediatamente. Eu nunca me rebaixaria a esse nível. Fazer isso me rebaixaria aos padrões de Clarissa e Bud Roberts. Deixe-me ser claro. Clarissa quebrou a lei ao agredir um dos meus delegados. É por isso que ela está passando o fim de semana na cadeia. Farei tudo dentro dos limites da lei para ajudá-la, mas não vou negar que pretendo usar isso para garantir o melhor começo para nós legalmente. Se isso significa usar a prisão dela para facilitar um divórcio tranquilo e amigável, então farei isso. Mas entenda, não vou usar isso contra Clarissa em nossos procedimentos de divórcio. Meu objetivo é ajudá-la a ver a razão e minimizar o impacto em nossos meninos. Você está certo, Patrick, eu deveria ter pensado melhor. Eu sei que você não é esse tipo de pessoa. Sinto muito por ter tocado no assunto. Shannon se inclinou e me beijou para se desculpar. Não se preocupe com isso, respondi. Eu confio em você para me manter com os pés no chão. Bud Roberts claramente deixou esse trabalho subir a cabeça, mas confio em você para ser minha âncora, baby. Bem, Shannon disse com um sorriso brincalhão, colocando minha taça de vinho na mesa. Posso não saber muito sobre lançar âncoras, mas eu apreciaria se você me levasse para a cama e, digamos, atracasse seu navio no meu pequeno porto. Eu comecei a rir. O que você acabou de dizer, amor? Vamos lá, Patrick, estou tentando ser atraente e dar uma dica.
Ei, eu gosto de um pouco de conversa suja tanto quanto qualquer outra pessoa, mas você vai ter que melhorar seu jogo se quiser me impressionar. Shannon se levantou confiantemente e começou a tirar seu moletom Minnesota State mancato. Então, xerife, ela sussurrou depois de outro beijo emocionante, você vai fazer amor comigo ou o quê? Ah, claro, eu respondi prontamente quando ela me levou para seu quarto. As próximas 2 horas foram incríveis. Na manhã seguinte, Shannon saiu para o trabalho pouco depois das 5h15, mas não antes de termos outra sessão rápida e intensa. Eu não conseguia me livrar dos pensamentos incríveis sobre ela quando ela saía correndo de casa sem nem tomar banho e carregava o cheiro do xerife Pat Kim com ela o dia todo. Não faria diferença para nenhuma pessoa normal. Normalmente, um pouco de desodorante e uma troca de roupa são o suficiente para nós. Shannon, uma beleza natural que raramente usava maquiagem, não precisava de qualquer maneira. Depois que Suzanne, a mãe de Shannon, veio cuidar de Bridget, eu saí de casa. Voltei para a fazenda para fazer algumas tarefas pela casa e descobrir como passar o resto do dia. Minha advogada de divórcio era Danielle Nichols, conhecida na cidade por sua reputação severa. Se eu não a tivesse contratado primeiro, Clarissa provavelmente a teria abordado pessoalmente. Isso ficou claro quando Clarissa ligou para Danielle logo depois que a contratei, querendo estar pronta caso ela não conseguisse me convencer a não me divorciar. Tudo isso aconteceu no outono passado, antes de eu entregar oficialmente os documentos a Clarissa. Encontrei Danielle em seu escritório na Brown, Graham, Norris, Slater e Nichols, embora a empresa estivesse fechada, para o fim de semana. Dados os eventos recentes, achei sensato avisá-la. Como esperado, Danielle ficou furiosa com as ações de Clarissa, especialmente por causa da briga dela com um dos meus delegados. Olhar nos olhos de Danielle Nichols, Esquire, era como olhar nos olhos do próprio Satanás. Fiquei feliz que ela estivesse do meu lado. Danielle tinha uma beleza impressionante, seu charme era atraente e perigoso, como uma aranha viúva negra que pode devorar você após o acasalamento. Não importa o que, eu não conseguia negar uma certa atração que seria perigosa se eu ainda estivesse solteiro. Cerca de 15 minutos depois do nosso encontro, meu celular tocou inesperadamente. Era de um número que eu não deveria ter salvo, mas estava programado no meu telefone mesmo assim. O identificador de chamadas exibia Caroline Bennett. Olá, Caroline, cumprimentei enquanto atendia a ligação. Patrick, ainda bem que consegui falar com você. Você pode me dizer o que está acontecendo com Clarissa? Ela me ligou esta manhã dizendo que está presa em Cherokee Flats e que você é o motivo dela estar lá. Com licença, eu disse a Danielle, cobrindo o telefone com as duas mãos. Preciso atender esta ligação, vai demorar apenas alguns minutos, peço desculpas. Não se preocupe, respondeu Danielle. Fique à vontade para ficar aqui, vou verificar se tem café na sala de descanso. Depois que Danielle saiu da sala, continuei a conversa. Bem, Caroline, a verdade é que Clarissa está de fato presa em Cherokee Flats. Não havia espaço para mais detentas aqui em Red River Falls, então ela foi transferida para outra unidade. Meu Deus, Patrick, o que ela poderia ter feito para merecer que você a mandasse para a cadeia? Caroline, quero deixar bem claro, mesmo arriscando nossa amizade próxima, eu não mandei prender Clarissa por má vontade. Segui o procedimento padrão, entrando com o pedido de divórcio e envolvendo o departamento do xerife. Paguei as taxas necessárias como qualquer outra pessoa faria. Fiz isso para evitar o que temia que fosse um confronto volátil com Clarissa. Em vez disso, ela instigou uma altercação com um dos meus delegados, onde ela se tornou agressiva, beligerante e deu um tapa nele. Não, Patrick, você está enganado. Clarissa pode ser cabeça quente, sim, talvez com frequência, mas ela nunca bateria intencionalmente em um policial. Acho difícil acreditar que seu delegado esteja enganado ou exagerando. Odeio dizer isso, Caroline, suspirei, mas todo o incidente foi gravado em vídeo. Câmeras e fotos nem sempre mostram a história completa, Patrick. Verdade, mas neste caso é bem claro. Todos os meus delegados usam câmeras corporais que capturam tudo em alta definição. É tão bom quanto ter uma equipe de TV lá. Você verá quando assistir ao vídeo, Caroline.
Eu podia ouvir Caroline fungando, tentando segurar as lágrimas. Patrick, por favor, se nossa amizade especial significa alguma coisa para você, prometa-me que fará tudo o que puder para ajudá-la. Por favor, pelo bem dela e dos meus netos. Caroline, respondi, você tem minha palavra de que farei todo o possível para ajudá-la. Eu prometo isso a você. Vou me encontrar com ela em breve e garanto que ela estará em liberdade sob fiança no máximo na segunda-feira de manhã. Estou confiante de que este fim de semana será a última vez que ela passará em uma cela de prisão. Obrigado, Patrick, isso significa muito para mim. De nada, Caroline. Ah, e Patrick? Sim, Caroline? Ela hesitou. Nunca se esqueça do quanto você significa para mim, Patrick. Eu sei que tem alguém novo na sua vida. Só espero que ela te trate como eu te trataria se você fosse meu. Do jeito que você merece. Agora era minha vez de procurar palavras. Eu aprecio isso, Caroline, e nunca esqueço quanto você significa para mim também. Adeus, Patrick, conversaremos novamente em breve. Vou esperar ansiosamente por isso. E com isso ela desligou. Depois que terminei de falar com Caroline, levei um tempo para cair em si. Mesmo a centenas de quilômetros de distância, sua voz podia evocar instantaneamente memórias das experiências mais poderosas e emocionantes da minha vida. Apesar do fato de Caroline Bennett ter mais de 50 anos, ela continuava incrivelmente linda, possuindo o charme e sensualidade que mulheres com metade da sua idade invejariam. Havia algo nela que sempre me atraiu. Ter Shannon na minha vida tem sido uma verdadeira bênção. Para ser honesto, poucas outras mulheres seriam capazes de me impedir de passar tempo com Caroline se ela quisesse. Caroline me pegou desprevenido um dia quando eu estava tentando evitar que um alimentador de feno pesado caísse sobre ela. Ela me deu a satisfação de estar a alguns metros de distância da minha esposa e dos meus filhos, que poderiam entrar a qualquer momento. Mais tarde, almoçamos juntos por acaso e Caroline estava sentada à mesa da cozinha com uma mancha perceptível na blusa, bem na frente da própria filha. O que posso dizer? Tenho uma fraqueza por mulheres que são persistentes em seus desejos. Meu dever é proteger e satisfazer. Enquanto eu ponderava esses pensamentos, Daniele voltou para seu escritório com 2 xícaras de café fresco. Colocando uma na minha frente em sua mesa, ela parecia o tipo que poderia facilmente exercer sua influência sobre mim ou qualquer homem, nesse caso. Ela orgulhosamente se descreveu como felizmente divorciada, anteriormente casada com Karsten Brown do escritório de advocacia Brown, Graham, Norris, Slater e Nichols. Daniele havia se juntado ao escritório como advogada associada. Sua ascensão a sócia coincidiu com seu relacionamento pessoal com Karsten, que havia se divorciado de sua esposa anterior logo após Daniele se juntar ao escritório. A natureza escandalosa do caso deles era assunto para fofoca, ilustrando perfeitamente o ditado: não há muito o que ver em uma cidade pequena, mas o que você ouve certamente compensa. Agora, Daniele disse, se acomodando em sua cadeira alta, vamos traçar estratégias para lidar com aquela sua esposa desagradável. Daniele achou que eu era louco por tentar negociar um acordo de divórcio justo. Ela estava confiante de que poderia alavancar a prisão de Clarissa para garantir tudo o que eu desejava, usando a ameaça de mais tempo de prisão para ela. No entanto, tudo o que eu realmente queria de Clarissa era um divórcio rápido e descomplicado. Meu objetivo era uma divisão limpa de 50 a 50 de nossos bens e a custódia compartilhada de nossos meninos. Eu preferia que os meninos residissem principalmente comigo na fazenda, enquanto Clarissa poderia ter direitos generosos de visita depois da escola a cada 2 fins de semana e por uma parte significativa do verão. Em contraste, acredito que Daniele só queria ver Clarissa sofrer como uma minhoca no anzol. Pessoalmente, eu simplesmente queria nos separar, mas preservando a dignidade de Clarissa, especialmente aos olhos de nossos filhos. Eu esperava que essa abordagem fosse o suficiente para desencorajar qualquer conflito futuro dela. Saí do escritório de Daniele logo depois das 9 da manhã. Eu precisava fazer uma visitinha a outro advogado. Dirigi para o lado oeste da cidade, para um bairro chique chamado Elmham Heights. Era um dos mais novos complexos de apartamentos em Red River Falls e tinha muitas mansões das pessoas mais influentes de Red River Falls.
O Foxham Golf and Country Club foi incorporado ao complexo e quase todas as casas tinham um campo de golfe em frente à entrada. A maioria dos moradores locais podia nadar em suas piscinas ou tomar sol em uma das armadilhas de areia e se livrar completamente da necessidade de ir à praia, pelo menos no verão. 5.945 Elham Drive era a residência de um tal Marion Lawson S. Gander, também conhecido como promotor público do condado de Mason. Nem preciso dizer que Marion não estava me esperando hoje. Considerando que era meados de janeiro, eu não incomodaria os quatro. Marion, no fim das contas, preferia sexo a três, especialmente com minha esposa e Buddy Roberts. Ele também tinha uma propensão pela qual poderia ter sido preso pelo resto da vida, mas era um segredo apenas entre Marion e eu, embora pudesse facilmente ter sido revelado ao mundo inteiro se ele tivesse me irritado. Aproximei-me da grande casa de tijolos e apertei a campainha. O próprio Marion apareceu logo depois. Jesus, ele murmurou ao me ver, e aqui estava eu tendo um ótimo fim de semana. Que bom ver você também, Marion, eu respondi enquanto Lawson permanecia na porta entreaberta. Então, você vai me convidar para entrar? Não, a menos que tenha um bom motivo, ele resmungou. Ah, eu lhe asseguro que tenho negócios para discutir. Isso me diz respeito de alguma forma, ele perguntou incisivamente. Marion, eu disse bruscamente, tudo que eu faço tem alguma conexão com você. Marion revirou os olhos e relutantemente abriu mais a porta. Meu escritório fica à esquerda, e pelo amor de Deus, tire os sapatos para não estragar meu piso de madeira recém-reformado. Bem, é quase como se estivéssemos nos acomodando para uma visita, provoquei. Não tem ideias, você não vai ficar tempo suficiente para assistir aos playoffs, e cada cerveja na geladeira tem Marion escrito, não Patrick. Não importa, os Vicks estavam fora há muito tempo de qualquer maneira. Droga, Pat, os Vicks estavam fora antes da pré-temporada, pelo amor de Deus, ele resmungou. Como você consegue suportar esses perdedores? Ei, odiar meu time é me odiar. Eu retruquei. Você realmente quer que eu responda a isso, Kim? Provavelmente não, eu admiti. Entramos na casa e seguimos em direção ao escritório de Marion quando sua esposa Patty Jean nos notou da cozinha aberta e ampla. O aroma do que quer que ela estivesse cozinhando era irresistível, e meu estômago vazio me lembrou que eu ainda não tinha comido. Oh, olá, xerife, o que o traz aqui hoje? Patty gritou da cozinha. Antes que eu pudesse responder, Marion interrompeu. Ele não vai ficar muito tempo, temos alguns negócios importantes no escritório, certifique-se de que não sejamos incomodados. Patty Jean pareceu visivelmente desapontada com um tom severo do marido, mas seu rosto se iluminou novamente quando acrescentei, é ótimo ver você, Patty, o que quer que você esteja cozinhando tem um cheiro incrível. Obrigada, Patrick, você deveria vir jantar aqui um dia desses. Eu adoraria, e vou levar meu noivo com muitas piadas ruins e um grande apetite. Patty Jean caiu na gargalhada, mas Marion rapidamente me conduziu para dentro do escritório dele, fechando e trancando a porta atrás de nós. A propósito, você não vem para o jantar, Marion comentou enquanto gesticulava para que eu me sentasse em frente à sua grande mesa de carvalho. Mas Patty Jean acabou de me convidar, Marion, seria rude recusar. Marion me lançou um olhar irritado de sua cadeira extravagante. Você veio aqui só para me irritar, Pat, ou você realmente tem algo importante para discutir? Diga Patty para não exagerar, eu sou um homem simples com gostos simples. Droga, xerife, bolo de carne, purê de batata e molho, comida reconfortante sempre cai bem para mim, especialmente no inverno, aposto que Patty poderia fazer maravilhas com isso. A comida dela parece estar fazendo maravilhas para sua silhueta, Marion, eu ri. Estou lhe dando um aviso, Pat, meus delegados prenderam minha esposa ontem à noite. O queixo de Lawson praticamente caiu no chão. O quê? Você está brincando comigo? Não, não estou. Ela recebeu os papéis do divórcio ontem e agrediu um dos meus delegados. Lawson olhou para mim com os olhos arregalados. Sabe de uma coisa? Phil Robertson disse melhor, você é um tipo especial de idiota, Pat. Quer dizer, meu Deus,
Quem o povo deste condado elegeu como xerife? Eles elegeram alguém que acredita que nem eles nem suas famílias estão acima da lei. Bobagem. O que aconteceu? Ela acidentalmente esbarrou nele? Não, ela ficou brava, descontou no meu delegado e deu um tapa na cara dele. Temos tudo em vídeo. Quem? Quem o quê? Eu perguntei, confusa. Quem era o delegado que ela deu um tapa? Tenente Chris Reis. Oh, Jesus, Lawson disse, fazendo careta e balançando a cabeça. Imagino que se aquele idiota incompetente não está bagunçando algo em pé neste minuto para merecer um tapa, então é só uma questão de tempo. Ele provavelmente está levando um tapa agora mesmo da namorada drogada tatuada. Eu me mexi desconfortavelmente enquanto me preparava para defender Chris e Tânia. Posso garantir a vocês, o Tenente Reis não é desinteligente nem sua nova esposa. Na verdade, ela provavelmente tem o QI mais alto do condado de Mason. A única marca no registro dela é uma acusação de porte menor de Massachusetts. Você tá brincando comigo? Você deixou seu maldito delegado se casar com aquela mulher? Eu sei que ela vende 1 tonelada de maconha na loja dela no norte. Consertar computadores e vender discos antigos não paga as contas daquele lugar. Na verdade, sim, Marion, interrompi. Tânia ainda conserta, atualiza e vende computadores e discos. Mas ela também assumiu contratos pela cidade por sugestão minha, trabalhando como administradora de rede e analista para várias empresas. Cada um dos clientes dela a elogia. Ela praticamente ofusca todos os outros caras de Tin Head River Falls. Juro por Deus, Pat, se eu descobrir que você está encobrindo alguma atividade ilegal para ela, eu vou. Você vai o quê? Eu interrompi. Lembre-se, eu sei que coisas incriminatórias você tem no seu computador de casa, Marion. Eu repreendi, referindo-me à pornografia infantil que ele ainda tinha. Marion parou abruptamente. Depois de uma pausa tensa, ele disse, você não veio aqui para discutir Reis e sua amante. O que você quer, Pat? Como eu disse, minha esposa está na cadeia por atacar Reis. Preciso que você espere para prestar queixa até que eu dê a ordem. Essa é minha decisão, Pat. Eu tomo essa decisão, não você. Não, você não. Lembra dos seus interesses pessoais desagradáveis? Droga, Pat. Perda interior. Eu sou o promotor do condado. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que me soltar e me deixar fazer meu maldito trabalho. Eu entendo isso, mas ainda não. Só espere as acusações até eu dizer. Se alguém perguntar, o que não deveria, diga apenas que há uma investigação em andamento e que você fará uma declaração quando ela terminar. Como diabos você planeja impedir que as pessoas descubram o paradeiro dela? Ela foi presa na cadeia do condado de Choctaw usando um pseudônimo. Garret Myers é um amigo que está de olho nela. Myers? O xerife do condado de Choctaw? Ele não era o velho que atropelou um cadáver alguns meses atrás? Sim, é ele, respondi sem jeito. Mas, para ser justo, foi um acidente durante uma terrível tempestade de neve no extremo oeste do condado dele, e o corpo estava quase escondido por montes de neve. A patrulha estadual deveria ter marcado o local. Tenho certeza de que foi um grande conforto para a família, e aposto que o agente funerário também gostou. Quão longe ele arrastou o corpo sob seu tarroe antes de perceber o que estava acontecendo? Cerca de 20 a 25 pés. Olha, vamos manter o foco aqui. Você vai cooperar comigo nisso ou não? Ótimo. Ótimo. Perda anulado. Me dispensando com um aceno. Não vou registrar nenhuma acusação por enquanto. Vou fingir que não sei de nada até o fim da tarde de segunda-feira, ou até você decidir se quer prestar queixa. Você está fazendo tudo isso para ganhar vantagem no divórcio com Clarissa? Não totalmente. Bem, talvez um pouco. Mas principalmente para ela concordar com o divórcio em si. Os termos que estou propondo, embora não sejam da sua conta, são bem justos. Não estou aqui para ferrá-la. Ela ainda é a mãe dos meus filhos. Pat, Lawson disse, pausando brevemente, bravo.
Posso te perguntar algo pessoal? Nossa, Marion, estamos tendo uma conversa franca? Eu respondi secamente. Dificilmente. Ele riu. Que pena. Vá em frente, eu disse. O que vai acontecer com Clarissa quando tudo isso acabar? Meus olhos se estreitaram e meu estômago se apertou. O que você quer dizer? Bem, ele começou, Clarissa obviamente estará solteira novamente. E eu estava, me perguntando se você teria um problema com, nem pense nisso. Eu interrompi bruscamente. Qual é o problema, Pat? Está claro que você não vai ficar com ela e meu casamento está praticamente acabado. Eu cuidaria dos seus meninos. Levantei-me abruptamente, bati as duas mãos na mesa de Lawson, olhei-o nos olhos e rosnei. Meus meninos já têm um pai e minha futura ex-esposa está fora dos limites para você, Marion. Você entende? Entende? Lawson suspirou pesadamente, levantou as mãos em resignação e disse, tudo bem, faça do seu jeito. Mas se eu te ajudar com isso, Pat, ficaremos quites. Quero que essas malditas fotos sejam deletadas do meu servidor e as fotos ocultas sejam deletadas da internet. É um acordo? Deixe-me esclarecer uma coisa, Marion. Você e Bud Roberts estavam intimamente envolvidos com minha esposa. Você teve a coragem de me contar sobre isso e tentar me envergonhar por isso. Bem, adivinha? Estamos longe de ser iguais. Não estamos nem perto. Vai demorar muito tempo, se é que vai demorar, até que a gente se vingue. Levantei, fui até a porta do escritório de Marion e a destranquei. Quando girei a maçaneta para sair, olhei para Marion uma última vez e disse com firmeza, e essas malditas fotos vão ficar onde estão. Passei a noite sozinho na fazenda em vez de com Shannon, embora eu realmente quisesse estar com ela. Quem não gostaria de passar a noite com uma mulher tão incrível e seu corpo maravilhoso? No entanto, escolhi ficar sozinho e trabalhar para finalizar mais detalhes para meu próximo divórcio. Na manhã seguinte, pulei a missa de domingo e às 9 horas eu estava no meu Ford Expedition 2010 fornecido pelo departamento. Peguei a US Highway 120 Sul em direção a Cherokee Flats. A viagem levou cerca de 2 horas e a rota era bem pouco povoada. O limite de velocidade era de 65 milhas por hora, então fiz um bom tempo. Cherokee Flats abrigava a cadeia do condado de Choctaw em sua extremidade norte. Esta instalação mais nova incluía a cadeia, os escritórios do xerife e até mesmo um tribunal auxiliar para o tribunal do condado. A cadeia em si era bastante imponente, muito maior do que a do condado de Mason, que ainda ficava no topo do tribunal do condado de Mason. Apresentava um pátio de exercícios considerável fechado dentro de 3 camadas de cerca de arame farpado cobertas com 3 fileiras de arame farpado afiado. Somente os temerários tentariam escalá-lo, muito menos fazê-lo 3 vezes. A cadeia do condado de Choctaw diferia da cadeia do condado de Mason em outro aspecto significativo, a sala de visitas. Em ambas as prisões, as visitas eram permitidas apenas para presos de menor risco. No entanto, enquanto os visitantes na prisão do condado de Mason podiam ver os presos cara a cara, aqueles na prisão do condado de Choctaw tinham que usar um sistema de vídeo que só exibia os presos em uma tela de circuito fechado de televisão. A sala de visitantes ficava completamente em frente à prisão, garantindo que visitantes e presos nunca estivessem a menos de 300 pés um do outro. No entanto, se você for um xerife em exercício cuja esposa esteja presa e você for amigo do xerife cuja prisão você está visitando, exceções podem ser feitas. Ei, Pat! O xerife Garry Myers me cumprimentou em seu escritório. Ele é o xerife do condado de Choctaw há quase 20 anos. Garry está com pouco mais de 60 anos, com uma cabeça cheia de cabelos prateados perfeitamente penteados e ainda está em forma notável para sua idade. Como está indo a primeira semana de trabalho? Está indo muito bem, Garry. Pelo menos estava até sexta-feira. Tenho certeza. Quero que saiba que estamos de olho nela o tempo todo em que ela está aqui. Ninguém sabe que ela está aqui também. Ninguém veio procurá-la ou perguntou sobre ela. Ela só fez uma ligação até agora e acredito que foi para a mãe dela. Sim, ouvi da mãe dela, ela sabe. Se você me seguir, Pat,
iremos por aqui. Embora as visitas normais sejam feitas apenas por vídeo, temos que permitir que os advogados tenham a oportunidade de se encontrarem em particular com seus clientes. Então, temos uma sala segura no final deste corredor onde você pode conhecer sua esposa. Obrigado, Garry. Eu realmente aprecio isso. Fico feliz em ajudar Pat. E, por favor, fique o tempo que precisar. Obrigado novamente, xerife. Fui levado para uma pequena sala de 8x8 com uma mesa de metal e 2 bancos de metal, todos firmemente presos ao chão, presumivelmente para evitar que os presos os jogassem em seus advogados. A sala não estava equipada com gravação de áudio ou vídeo para manter o privilégio advogado-cliente. Antes de entrar na prisão, eu prendi minha arma de fogo pessoal e passei por uma revista e busca eletrônica. Esperei cerca de 5 minutos antes que a porta se abrisse. Levantei-me quando Clarissa foi trazida, totalmente algemada com algemas de tornozelo e uma corrente que envolvia sua cintura, prendendo suas mãos perto de seu corpo e ligando-se às algemas de tornozelo. O propósito das restrições era dificultar que os presos atacassem os agentes penitenciários e tornar a fuga quase impossível. A agente penitenciária alta, atlética e afro-americana escoltou Clarissa até o banco no lado oposto da mesa de onde eu estava sentado. Assim que ela se sentou, suas algemas de tornozelo foram presas a um gancho no chão, e suas algemas foram presas a um gancho em seu lado da mesa, restringindo ainda mais seus movimentos. Clarissa parecia terrível, e isso era um eufemismo. Seus olhos estavam inchados e injetados de sangue, evidência de choro ininterrupto desde que ela chegou. O cabelo dela estava embaraçado e ela claramente precisava de um banho. Ela evitou olhar para mim, fazendo tudo o que podia para segurar mais lágrimas. Como vai, Clarissa? Era uma pergunta tola, mas era a única que eu conseguia pensar. Como você pensa? Ela sussurrou. Eu entendo como você se sente. Não, você não entende, ela disse, incapaz de segurar as lágrimas por mais tempo. Como você pode entender? Soluço. Como você pôde fazer isso comigo, Patrick? Eu me inclinei e disse, eu não fiz isso com você, Clarissa. Você está aqui porque você agrediu um dos meus delegados. Sinto muito, ela chorou, lamentando e soluçando. Eu só fiquei chateada porque pensei que ele estava lá para me dizer que algo ruim aconteceu com você. Isso não é verdade, Clarissa, e você sabe disso. Você sabe exatamente quais são os procedimentos no caso de um policial abatido. Você já passou por isso antes, lembra? Você sabia muito bem que Chris Reis não estava lá para isso. Juro por Deus, Patrick, foi o que pensei. Não me importa o que seu delegado lhe disse, ela soluçou, ainda incapaz de olhar diretamente para mim. Não, Clarissa, você não disse. Tenho tudo em vídeo. Como você conseguiu ver alguma coisa? O carro dele estava estacionado na garagem, Patrick. É minha palavra contra a dele. Clarissa, há alguns meses compramos pequenas câmeras que os delegados usam em seus uniformes, assim como seus rádios. As câmeras capturaram todo o evento. Chris Reis se aproximou de você, entregou os papéis e então você o seguiu de volta para o carro dele. Você o perseguiu deliberadamente, sendo beligerante e provocando-o o tempo todo. Ele estendeu o braço para impedir que você se aproximasse dele, e então você usou sua mão esquerda para dar um tapa no lado direito do rosto de Chris. Tenho tudo no meu telefone. Viu? Peguei meu smartphone, que Garry tinha me permitido trazer. Peguei o videoclipe e comecei a reproduzi-lo. Clarissa inicialmente se recusou a olhar para meu telefone, convencida até o último momento de que não havia como toda a situação ter sido gravada. No entanto, no momento em que ouviu o som inconfundível e cristalino de sua própria voz, ela parou de chorar instantaneamente e olhou fixamente para o vídeo, chocada demais para falar. Quando o vídeo terminou de tocar, Clarissa desviou o olhar de mim novamente, dessa vez envergonhada. Patrick, o que vai acontecer comigo? Bem, eu disse, colocando meu telefone de volta no bolso. Tudo depende de você. Agora mesmo você está enfrentando uma acusação de agressão, especificamente, agressão a um policial. Isso é uma contravenção agravada. Você poderia,
teoricamente, estar olhando para 2 a 5 anos de prisão. Oh meu Deus, ela sussurrou. Por favor, me diga que você vai me ajudar, Patrick. Eu vou te ajudar, Clarissa, mas você também vai me ajudar. O que você quer que eu faça? Eu quero que você assine os papéis do divórcio. Eu quero que você os aceite, assine e torne todo esse processo o mais tranquilo e indolor possível para nós e para Nick e Jake. É disso que se trata? Você me prendeu para conseguir o que quer. No divórcio. Ela começou a chorar novamente, fervendo e lutando para controlar a respiração. Não, Clarissa, não se engane. Não foi por isso que você acabou na cadeia. Você poderia ter aceitado os papéis e perdido a paciência comigo depois. Em vez disso, você escolheu ir fundo e foi parar na prisão. Foi agredir meu delegado que te trouxe aqui, não eu. Se você entende alguma coisa, certifique-se de que é isso. Como ajudar você a se divorciar de mim vai me ajudar. Vou ajudar a reduzir as acusações para que você seja sentenciado apenas ao tempo cumprido. Ou se eu tiver muita sorte, posso persuadir o delegado Reis a abandonar o assunto de uma vez por todas. Mas só vou intervir se você concordar em tornar nosso divórcio o mais tranquilo possível. Você concorda com isso, Clarissa? Ela olhou para o teto em desespero. Que escolha eu tenho? É simples. Você pode escolher se ajudar ou não. Mas eu não quero o divórcio, Patrick. Quantas vezes eu tenho que dizer isso? Eu não quero o divórcio. Eu não quero separar nossa família. Eu quero que fiquemos juntos. Clarissa, você se lembra do que conversamos antes de nos casarmos? Você se lembra do que dissemos que aconteceria se algum de nós traísse? Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela fechava os olhos, relembrando nossa conversa de muito tempo atrás. Nós sempre concordamos que a infidelidade era um problema. Você não toleraria isso de mim e eu não toleraria isso de você. Dissemos que poderíamos lidar com qualquer coisa, exceto trapaça. Mas eu estava errado, Patrick. Acho que podemos sobreviver a isso se apenas trabalharmos nisso. Quero trabalhar nisso. Quero que nos amemos novamente como quando nos apaixonamos pela primeira vez. Quero que nos sintamos especiais novamente. Quero sentir seu amor e fazer amor como costumávamos fazer, Patrick. Sabe de uma coisa, Clarissa? Estou ouvindo você dizer eu muito. Em outras palavras, é tudo sobre você. Todo esse caso de desculpas tem sido sobre você e o que você quer. Sabe o que ainda não ouvi de você? Não ouvi você dizer sinto muito, Patrick. Desculpe pelo inferno que fiz você passar nesses últimos 2 anos. Desculpe pela dor, mágoa e humilhação que causei a você. Nunca ouvi isso de você, Clarissa. E se você disser agora, não significará nada porque você só estará dizendo isso para sair daqui e escapar de uma situação difícil. Não há solução fácil para isso. Não há saída fácil. Mas eu realmente sinto muito, Patrick. Desculpe-me por não ter dito isso até agora, mas acredito que somos mais fortes do que pensamos. Eu vi um novo lado seu, Patrick. Admito que te dei por garantido, mas agora vejo quão forte você é. Eu vi o quanto você lutou, e sei que você pode lutar tão duro quanto pelo nosso casamento se você realmente quiser, ela implorou. Mas eu não quero, Clarissa. Eu não quero mais lutar essa batalha. Eu só quero que isso acabe. Você não tem ideia do que fez comigo. Tudo o que vejo quando olho para você é algo que costumava pertencer a mim, mas foi tirado de mim. Se alguma vez tentássemos fazer amor, eu constantemente me perguntaria se você estava pensando em Buddy Roberts ou em algum outro cara com quem você estava, torturando-me com pensamentos sobre se você desejaria estar com eles em vez de mim. Eu sempre me pergunto se eu era forte o suficiente, eloquente o suficiente ou amado o suficiente para satisfazê-lo. Eu até duvidaria se você achasse que eu era um pai bom o suficiente para nossos meninos. Não posso passar por isso pelo resto da minha vida, Clarissa. Simplesmente não posso. Clarissa sentou-se ali, soluçando baixinho. Eu esperava que fosse porque ela estava finalmente percebendo o impacto do que ela tinha feito comigo, com o nosso casamento e com nossa família.
No entanto, eu não conseguia descartar a possibilidade de que ela estivesse lamentando as oportunidades perdidas que ela já teve. Por favor, tente, Patrick. Eu estou te implorando. Eu não posso, Clarissa, eu disse, lágrimas brotando em meus olhos e um nó se formando em minha garganta. Há muita coisa para superar. Eu nunca serei capaz de superar o que você e Bud Roberts fizeram. Eu me conheço bem o suficiente para entender o que posso lhe dar e o que não posso. Você quase me custou minha família e minha liberdade, Clarissa. Não tem como voltar atrás. Só assine os papéis, por favor. Assine os papéis e eu farei o que puder para ajudar você a sair dessa confusão ou pelo menos torná-la menos terrível do que é. Se você realmente me amou ou se importou comigo, por favor, faça uma coisa por mim. No mínimo, você me deve isso. Clarissa segurou a cabeça entre as mãos e soluçou por quase 5 minutos. No final, ela lutou para recuperar alguma aparência de compostura, enxugou as lágrimas o melhor que pôde, então, com as mãos algemadas, aceitou uma caneta minha e assinou os papéis do divórcio, concordando com todos os meus termos. Eu daria a Clarissa metade do patrimônio da fazenda e dividiria todas as nossas economias igualmente. Eu também a manteria no meu seguro até que ela encontrasse um emprego adequado com seu próprio seguro ou por até 1 ano, o que viesse primeiro. Eu ajudaria Clarissa a encontrar uma moradia apropriada que pudesse servir como uma segunda residência para os meninos, com a fazenda permanecendo como sua casa principal. Além disso, eu pagaria até 1 ano de aluguel para ajudá-la a se estabelecer e continuar fazendo pagamentos em seu Explorer até que ele fosse quitado. Eu também cobriria suas despesas com celular por pelo menos 1 ano. Minha advogada, Danielle Nichols, achou que eu era louca por concordar com esses termos. Ela provavelmente estava certa. Afinal, a mãe de Clarissa, Caroline, agora estava envolvida com Martin Belmont, um multimilionário muitas vezes. Eu não tinha dúvidas de que Caroline faria o que fosse necessário para sustentar sua filha. Fiz tudo isso para garantir que trataria Clarissa de forma justa e para evitar quaisquer acusações de tentar enganá-la. Usar seu tempo na prisão como alavanca pode fazer alguns pensarem que eu estava sendo um idiota, mas se as coisas tivessem sido diferentes e Clarissa e Bud Roberts tivessem tido sucesso, teria sido muito pior para mim de maneiras que nem consigo imaginar. Coisas ruins acontecem com policiais que vão para a prisão. Eu tinha uma surpresa reservada para Clarissa, no entanto. Consegui uma ordem de soltura da juíza Hannah Bergen permitindo que Clarissa fosse solta sob sua própria fiança. Foi bem incomum, especialmente porque eu tive que visitar pessoalmente a juíza em sua casa para assinar a papelada. Embora Clarissa estivesse presa na cadeia do condado de Choctaw, o caso se originou no condado de Mason, então nossa jurisdição se manteve. Certamente haveria protestos públicos sobre essa decisão, mas eu estava indiferente a essa altura. O aspecto positivo era que isso traria alegria para Clarissa. O lado negativo era a perspectiva de dirigir 2 horas para casa com ela. A equipe do xerife Meyer levou cerca de 45 minutos para concluir a libertação de Clarissa da cadeia do condado de Choctaw. Isso incluía dar a ela um banho particular antes da liberação, assinar a papelada e coletar seus poucos pertences pessoais. Eu tinha trazido uma muda de roupa para ela e por volta das 13 horas estávamos saindo de Cherokee Flats e indo para casa. Ficamos sentados em completo silêncio por quase 1 hora antes de qualquer um de nós falar. Por fim, não consegui mais suportar. Você está com fome? Perguntei. Clarissa continuou a olhar pela janela do passageiro e balançou a cabeça. Pelo menos você gostaria de parar para tomar uma bebida? Eu não quero o divórcio, Patrick. Eu assinei os papéis, mas não queria. Eu mantive as 2 mãos firmemente no volante e o agarrei com frustração. Respirei fundo pelo nariz e exalei lentamente. Clarissa? Já discutimos isso. É definitivo, no que me diz respeito. Ela não estava chorando ativamente, mas lágrimas escorriam pelo seu rosto. Se você está tentando me torturar, Patrick, está funcionando. Eu não aguentava mais. Pisei no freio com força sem travá-los e parei no acostamento, batendo a alavanca no estacionamento. Torturando você, Clarissa? E eu, hein? E me torturar? Você acha que a vida comigo seria uma tortura,
Patrick? Droga, Clarissa. Você não vê? Não estou falando de viver com você. Estou falando da confusão em que eu estaria se seu caso com Bud Roberts tivesse dado certo. Mas não deu, Patrick. Desmoronou. Talvez haja uma razão para isso. Talvez estejamos destinados a ficar juntos. Pelo menos precisamos tentar seguir em frente. Não posso, droga. Pelo amor de Deus, Patrick, por que não? Por que não podemos tentar seguir em frente juntos? Por que o divórcio é a única opção? Desviei o olhar dela. Sua indiferença à sua própria falsidade e total insanidade agora me enojava tanto física quanto emocionalmente. Fiquei sentado por um tempo, tentando não ver seu olhar suplicante pelo canto do olho. Fiz o meu melhor para desviar o olhar. Precisei de toda a minha força para me recompor, suprimindo a vontade de fazer algo terrível com Clarissa. Então, pensamentos sobre Shannon voltaram a me inundar, trazendo uma onda familiar de calma. Concentrei-me no meu propósito de vida, fechei os olhos e a imaginei. A sensação do seu corpo, a força do seu abraço, o gosto dos seus lábios e o cheiro do seu sabonete, loções e perfumes. Naquele momento, recuperei o controle suficiente de mim mesmo para finalmente contar a Clarissa o que eu estava lutando para formular todo esse tempo. Não posso, Clarissa. Não posso deixar isso no passado. Fazer isso seria retornar a quem eu era antes, a alguém que confiava em você e te amava incondicionalmente, a alguém que nunca duvidou de sua lealdade e afeição. O que você fez me mudou fundamentalmente, Clarissa, em um nível profundo. Seu caso com Bud Roberts, seus planos para me destruir, tudo isso me transformou em alguém que eu nunca poderia imaginar me tornar. É incrível e trágico. Para me salvar, tive que aprender a pensar tão implacavelmente quanto você e Bud, tive que trapacear, implorar, pedir emprestado e roubar para me dar tudo o que precisava, só para evitar problemas. Eu violei leis que prometi defender para servir ao que eu acreditava ser uma causa maior. Eu estendi os limites legais para manter o tecido da justiça, protegendo um público desavisado de indivíduos perigosos que poderiam vagar livremente devido às ações de você e Bud Roberts. Eu me tornei tudo o que eu desprezava, desonesto, manipulador, conivente, dissimulado e quaisquer outros termos depreciativos que você possa imaginar. Mas eu nunca fiz nada disso por mim mesmo. Eu fiz isso pela minha equipe. Eu fiz isso pelo público em geral. Eu fiz isso por você. Eu até fiz isso por Bud Roberts e Marianne Lawson. Clarissa, minhas mãos não estão manchadas de sangue, mas certamente estão sujas. Não sou o Dudley do Wright justo que já fui. No entanto, o lado bom, Clarissa, é que as ações suas e de Bud me transformaram em um sobrevivente. Posso dizer honestamente que não há nada que eu não faria para proteger minha família, amigos e o povo do condado de Mason do mal. Eu encarei a morte de frente devido ao meu compromisso inabalável com esta causa e vivi para contar a história, tanto literal quanto metaforicamente. Eu engatei a marcha da expedição, sinalizei e voltei com o grande SUV para a rodovia em direção a Red River Falls. Então, Clarissa, você estava certa. Eu sou durona como pregos. Lutar pela sua vida, seja contra a própria morte ou uma existência pior que a morte na cadeia, fará isso com uma pessoa. Não vou agradecer por destruir nossa família. Mas de uma forma estranha, eu aprecio você por me tornar mais forte. Sem você, eu não estaria pronto para assumir o papel de xerife. Fiquei em silêncio depois disso e o resto da viagem passou em silêncio entre minha futura ex-esposa e eu. Para Clarissa, foi realmente uma jornada para o desconhecido, pois agora ela tinha que determinar seu próprio caminho a seguir. Só ela poderia decidir qual direção tomar. Tudo o que eu sabia era que seu futuro não me incluiria, pelo menos não como seu marido. Quando chegamos em casa, Clarissa foi direto para o andar de cima sem dizer uma palavra e foi para a cama. Ela devia estar exausta depois de passar o fim de semana na cadeia. Enquanto isso, os meninos voltaram da viagem do grupo de jovens para Twin Cities, explodindo de excitação para compartilhar suas aventuras. Enquanto eu ouvia a conversa enérgica deles,
Percebi o quão sortudo eu era por eles não terem ficado em casa o fim de semana todo, pois eu nunca teria mandado prender Clarissa se eles estivessem aqui em vez de a 200 milhas de distância. Foi um golpe de sorte para mim, mas infeliz para Clarissa. Clarissa finalmente desceu as escadas na hora do jantar, cumprimentando os meninos com abraços afetuosos e beijos em suas cabeças. Ela então preparou um jantar simples para todos nós, consistindo de sanduíches de presunto e queijo grelhados. Para minha surpresa, depois do jantar, Clarissa nos pediu para ficarmos na mesa. Sem saber o que aconteceria, observei enquanto ela explicava aos meninos que ela e eu iríamos nos separar. Ela gentilmente compartilhou que, apesar do nosso amor por Nick e Jake, estávamos enfrentando sérios desafios em nosso relacionamento e que ela se mudaria por um tempo. Clarissa chegou ao ponto de dizer que era decisão dela, não minha, e implorou a Nick e Jake para não ficarem chateados comigo. Ela esticou um pouco a verdade ao dizer que não tinha certeza de quanto tempo ficaríamos separados, explicando que era tempo suficiente para ela e eu resolvermos algumas diferenças que tínhamos. Acredito que a intenção dela em deixar a linha do tempo em aberto era dar tempo para os meninos se ajustarem a nós dois não estando juntos, o que eu apreciei. Ela os tranquilizou dizendo que a casa deles não mudaria e que eles ficariam na fazenda que amavam com seus cavalos, gado, cães e gatos. Clarissa garantiu aos meninos que eles ainda nos viriam regularmente, mesmo que não estivessem com os dois ao mesmo tempo. Ela até pediu que me apoiassem o máximo possível e que a ajudassem a encontrar um lugar adequado em Red River Falls para que pudessem visitá-la depois da escola e voltar para casa na fazenda todas as noites. Para o crédito deles, os meninos lidaram com a notícia surpreendentemente bem, apesar da tristeza. Houve lágrimas, mas eles não desabaram completamente nem fizeram birra. Parecia que eles já poderiam ter suspeitado que as coisas iriam acabar assim. Nick tinha insinuado isso há mais de 1 ano e meio, quando eu estava na conferência de aplicação da lei em Minneapolis. Às vezes, como adultos, subestimamos a intuição e a compreensão dos nossos filhos sobre o que os cerca. Pouco depois, Clarissa conseguiu garantir um lindo apartamento em um complexo de casas geminadas recém-construído dentro de um condomínio fechado. O complexo incluía seu próprio playground e piscina, que os meninos provavelmente aproveitariam durante o verão, e era convenientemente perto da escola de ensino fundamental, a apenas 6 quarteirões de distância. Chris Reis não precisou de muita convicção para retirar as acusações contra Clarissa por agredir um policial. Acho que ele entendeu o quão desafiadora essa situação era para todos nós e reconheceu que as ações de Clarissa derivavam mais de uma autopreservação desesperada do que de malícia para com ele ou qualquer outro delegado. Marion Lawson cooperou como eu havia insistido que ele faria, e a juíza Hannah Bergen desempenhou seu papel em fazer o caso desaparecer silenciosamente. Se alguma vez questionadas, as pessoas poderiam se lembrar vagamente de que algo havia ocorrido, mas não haveria papelada ou relatório especificando o que aconteceu. Naturalmente, não contei nada disso para Clarissa. Simplesmente garanti que o divórcio ocorresse como deveria. Quando compartilhei tudo isso com Shannon, ela me ofereceu um apoio tremendo, entendendo o peso do meu divórcio iminente. Não era que eu desejasse permanecer casado com Clarissa, mas sim, eu estava lutando com a tristeza e o arrependimento de um casamento fracassado. O que parecia ainda mais surreal era que eu agora podia olhar para frente para construir uma nova vida com Shannon e Bridie, emergindo das cinzas do meu passado com Clarissa. No fundo, eu acreditava que meus filhos acolheriam calorosamente Shannon e Bridie como sua madrasta e meia-irmã. Eu previ que haveria desafios ao longo do caminho, mas minha intuição me assegurou que nosso futuro reservava mais dias alegres do que turbulentos. Eventualmente, eu até comecei a ter esperança de que algum dia, o homem certo entraria na vida de Clarissa e lhe traria a felicidade que eu não poderia proporcionar. Uma surpresa significativa veio quando meu futuro sogro revelou que seu presente de casamento para Shannon e eu seria pagar a hipoteca de nossa propriedade. Isso significava que poderíamos focar em outras coisas além de trabalhar para pagar o banco. Era além de qualquer coisa que eu tinha imaginado ou sentido que merecia. Sua oferta me deixou tão atordoado que inicialmente recusei. No entanto, Jack Sullivan me lembrou que eu não queria estar no lado ruim dele e enfatizou seu apoio inabalável à sua filha e neta. Ele então caiu na gargalhada, me puxou para um grande abraço e disse, "Bem-vinda à família." Com isso, um capítulo importante da minha vida se encerra.
O próximo capítulo agora está aberto para escrita com todos os personagens principais no lugar. Não há necessidade de se debruçar sobre o passado. Nosso foco está em um futuro brilhante pela frente. A partir de hoje, a única história que importa é aquela que criamos para nós mesmos.